gente tem no Brasil, por um lado, uma tradição autoritária muito forte. Quem é eleito quer poder fazer tudo. Na economia, esquerda e direita são muito parecidos, tá? Vários ferem completamente a regra da contabilidade, sobre o que entra de receita primário, o que entra como despesa, quando na prática o que interessa para o país é a evolução na dívida pública. A gente tem muita insegurança jurídica no Brasil. Eu tenho muito medo de quem tem ideia, tá? Ainda mais em governo. Bacana, legal, mas cadê a evidência, cadê a pesquisa? Você faz as comparações internacionais, o Brasil está muito atrás. Pegar os 40 anos entre 80 e 2019, pré-pandemia. 40 anos. Os países em geral, ricos ou emergentes, têm uma média de 3 crises nesse período. O Brasil, nesses 40 anos, teve 26 anos bons, 14 anos de crise. E a crise aqui é muito mais severa do que na média dos demais países. Então, nos momentos muito ruins, a gente avança um pouco. É ótimo? Não, também não espera muito. Eu tenho uma vida que eu escolhi ter. Né? Quer dizer, eu acho que eu contribuo muito mais. Eu tenho alma de servidor público, Xane. Eu sou um servidor público por natureza. Eu tenho um amor imenso ao país e a procurar ajudar. Acho que ajudo mais da onde eu estou. Quer dizer, a escola tem uma missão de ajudar o debate, de ajudar a formar gente, né? Acho que eu tenho uma independência que me permite ser crítico. Eu sei que é duro para quem está no governo ouvir crítica, parece que você é do contra, você não quer que dê certo, é o contrário. A gente faz a crítica para que dê certo. O Brasil não é pobre à toa. Isso aqui é trabalho de profissional. A gente faz um esforço imenso para ser um país pobre. Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. A incerteza política e a elevada inflação agravaram as previsões para o Brasil em 2016. A previsão de recessão este ano será de menos 4%. Em novembro, o índice estimado era de menos 1,2%. Tá viva. É o pior governo que o Brasil já teve. Saída do PMDB fecha a tampa do caixão de um governo moribundo. Pelo menos testemunha que eu não tenho cara de quem vai negociar. Golpe é o rompimento de uma Constituição. Não importa se ele é feito por arma, não importa se ele é feito com canhões ou com baionetas caladas. Então, os deputados são golpistas? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil é golpista? Por 38 votos a 27, o parecer do relator Juvair Arantes favorável à abertura do processo de afastamento da presidente Dilma. Coletivamente, portanto com todos os partidos, nós tiraremos o país da crise. Declaro abertas inscrições sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crimes de irresponsabilidade. Contra o comunismo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eduardo Cunha, você é um gangster. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! 34 volumes que totalizam 12 mil páginas do processo de impeachment de Dilma Rousseff já estão no Senado. Recebida a autorização da Câmara, o Senado vai criar uma comissão especial. Meu voto é pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instalação do processo de impeachment. O deputado Eduardo Cunha falou com a imprensa logo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal e afastá-lo da presidência da Câmara. Vou recorrer e espero obter sucesso no meu recurso. Declaro aberta a sessão. Que os brasileiros resgatem aquilo de mais valioso que lhe foi furtado por esse governo, a sua esperança, a capacidade de sonhar com um futuro melhor. Muitos senadores comemoraram nesta quinta-feira o afastamento de Dilma Rousseff da presidência do Brasil. Eu fui eleita presidenta por 54 milhões de cidadãs e de cidadãos brasileiros. Quando uma presidente eleita é cassada sob a acusação de um crime que não cometeu,
Um nome que se dá a isso é golpe. O julgamento do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff começou nesta quinta-feira no Senado Federal. Estamos aqui, sim, julgando atos praticados por Sua Excelência no seu governo. Não tenho dúvida que esse impeachment é uma conspiração que nasceu da vingança sórdida de Eduardo Cunha. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Não aceitem um golpe que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República cometeu os crimes de responsabilidade. Dilma Rousseff não é mais presidente do Brasil. Haverá contra eles a mais firme, incansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. Porque isso aqui é uma farsa, farsa. Venceu a democracia, venceu a Constituição, venceu o Brasil. O PMDBista Michel Temer assumiu nesta quarta-feira a presidência do Brasil em uma cerimônia no Senado, que horas antes destituiu sua antecessora Dilma Rousseff. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união e a independência do Brasil. O Brasil, um gigante da América Latina, enfrentou diversas crises econômicas ao longo de sua história. Mas enquanto muitos estavam surpresos com o caos, existiam alguns que previam esses problemas antes mesmo deles se materializarem. Um deles é Marcos Lisboa, conhecido por seu raciocínio afiado e suas previsões certeiras. Neste vídeo, vamos explorar a vida e a obra de Lisboa, o Diabo Loiro, e como ele antecipou as crises que o Brasil enfrentaria, desde a recessão de 2015 até as dificuldades fiscais atuais. Nascido em 1964, no Rio de Janeiro, Marcos Lisboa não veio de uma família de elite, mas sua paixão pelo estudo e pela economia o levou longe. Ele começou sua jornada acadêmica na UFRJ, uma das mais prestigiadas universidades do Brasil. E, após se destacar como um dos melhores alunos de sua geração, ele foi para os Estados Unidos, onde obteve o seu doutorado em economia na Universidade da Pensilvânia. Foi lá que ele começou a formular sua visão sobre a economia global e os problemas estruturais do Brasil. Ao retornar ao país, Lisboa rapidamente se destacou pela sua capacidade de analisar a complexidade da economia brasileira e simplificar temas que, muitas vezes, são difíceis de entender para o público em geral. Com uma postura crítica e incisiva, ele se tornaria um dos principais formuladores de políticas econômicas do Brasil. O Brasil, nesses 40 anos, teve 26 anos bons, 14 anos de crise. E a crise aqui é muito mais severa do que na média dos demais países. Então, nos momentos muito ruins, a gente avança um pouco. É ótimo. Não, também não espera muito. Né? Em 2003, Marcos Lisboa foi nomeado secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi nesse período que sua influência começou a se espalhar. Lisboa defendia reformas estruturais profundas, muitas vezes entrando em confronto com membros mais à esquerda do governo, que viam suas ideias como impopulares. Para ele, o Brasil precisava modernizar sua economia, aumentar a competitividade e reduzir privilégios de setores específicos. Seu foco era uma economia mais liberal, com controle rígido nos gastos públicos e um sistema tributário mais justo e simples para todo mundo. Essas ideias, porém, causaram atritos com setores dentro e fora do governo. Lisboa muitas das vezes foi visto como um estraga-prazeres, mas ele estava convencido de que, sem essas mudanças, o Brasil enfrentaria problemas no futuro. Marcos Lisboa sempre foi conhecido por suas previsões precisas. Durante os anos 2000, ele alertou repetidamente sobre os riscos de políticas que aumentavam o gasto público sem reformas estruturais. Ele dizia: não há crescimento sustentável sem responsabilidade fiscal.
E ele estava certo. Durante anos, Lisboa tentou convencer o governo e o setor privado de que a trajetória de aumento de gastos públicos e políticas expansionistas sem controle fiscal levariam o Brasil a uma crise inevitável. Ele também criticava os benefícios fiscais dados a setores específicos da economia, o que, em sua opinião, criava distorções e impediu o país de ser mais competitivo. Acho que tem duas componentes. Uma é essa questão do fiscal. As coisas estão bem, o fiscal vai. Só que no Brasil o gasto é permanente. Eu acho engraçado que o pessoal fala, vamos fazer ajuste fiscal. Não dá para fazer ajuste fiscal no Brasil. Para com isso. Não tem como. O Brasil não é um país normal. Qualquer país razoável, os gastos mandatórios 60%, pouco mais, pouco menos. No Brasil é 94%. Isso você não pode reduzir. Não mexe na Constituição, não, nem mexer na Constituição. Cláusula pétrea. Não pode reduzir salário, não pode reduzir aposentadoria, não pode reduzir transferência para estados e municípios. Não pode. Que história é essa que vai? Você pode fazer no Brasil é moderar o crescimento, a velocidade de crescimento do gasto. É isso que você pode fazer. Moderar, mas não reduzir. Então, na fase boa, você expande. Quando tem problema, você não consegue reduzir. Pode cortar umas dezenas de bilhões de reais. Então, a política fiscal já é procíclica. Ela agrava o ciclo. Quando e mais as distorções micro, agrava. E essas distorções micro, elas têm vida própria. Volta e meia aparece uma nova. Lísia no mercado funcionava muito bem até 2009. Um volume de financiamento de 100 bilhões de reais, com juros baratos para pagar o Brasil. 10 anos depois, caiu para 10. Com as decisões do judiciário, por exemplo, se você pagou tantos por cento da dívida, o carro é mais seu do que da empresa de leasing. Essa aí é inacreditável, né? Essa aí tem umas coisas que no Brasil eu conto para estrangeiros eu acho que eu estou inventando história. Eu falo, não, no Brasil virou regra. Não, não é possível. Deixa eu explicar sistema S, a pessoa também fala assim, não pode ser. Não é, gente, tem um tributo que não vai para o governo, que vai para entidades privadas monopolistas, para financiar representantes, vou usar uma palavra mais elegante, do setor privado. Mas financia Fiesp, CNI, CNS. É um tributo, que é sobre o trabalhador na prática. Isso é uma coisa do Brasil também que as pessoas se atrapalham, né? A diferença entre incidência legal e econômica. A legal é quem tira o dinheiro, mas a econômica é quem de fato pagou a conta. Né? Quem paga a conta desse tributo sobre a folha salarial é o trabalhador. Né? Mas então a razão é muito isso. E como essas coisas vão mudando, você vai criando um problema onde não tinha. Você vai matando o mercado. Então, você faz reforma boa, aumenta o mercado, será consignado, alienação fiduciária para automóveis, lei de falência, melhora o mercado de capitais, cria instrumentos de crédito, né? Aí, de repente, vem retrocesso. Aí a pessoa fala assim, não, aquela lei lá não vale mais. E aí você agrava a ciclotimia brasileira. Em 2015, o Brasil mergulhou em uma das suas maiores crises econômicas. A recessão, o aumento do desemprego e a perda da credibilidade internacional foram evidentes. E quem havia alertado sobre isso? Marcos Lisboa. Ele já vinha há anos criticando a condução da política fiscal e a falta de reformas estruturais no Brasil. A crise de 2015 parecia uma confirmação de suas advertências. O país sofreu com uma recessão profunda e Lisboa se tornou uma das vozes mais respeitadas e, ao mesmo tempo, mais temidas nos debates econômicos. Para ele, a crise não foi uma surpresa, mas o resultado lógico de anos de políticas que ele havia criticado veementemente. Ele foi taxativo ao afirmar que o Brasil havia perdido um tempo valioso que poderia ter sido usado. Você vai vendo aí, ó, Brasília, a situação me parece mais moderada. De manhã teve um quebra-pau lascado lá em Brasília.
Agora está mais sossegado. A Avenida Paulista não. A Avenida Paulista vai enchendo e acontece uma coisa. Ela está bloqueada nas duas pistas. Bloqueada nas duas pistas nesse momento. Não há ainda uma estimativa de público, de manifestantes, na verdade, me perdoa. Você vai vendo aí esse prédio que você vê, todo em verde e amarelo, com esse pato aí na frente. Pato é a população, né? Somos nós. É o prédio da Fiesp, que pede renúncia já naquela tarja preta. Ali as pessoas vão se concentrando num protesto e hoje, logo cedo, ali por volta de 10 horas, entre 10 e 11 horas da manhã, a presidente Dilma Rousseff, entre outros ministros, ela empossou no cargo de ministro-chefe da Casa Civil, o cargo mais importante depois do dela no governo, Luiz Inácio Lula da Silva, o investigado da Lava Jato. Cerca de 1 milhão de pessoas se manifestaram neste domingo. Nós estamos aqui porque somos contra a mentira. Eu vim aqui para mudar o meu país. Partidos de situação têm o dever de ser situação. Ou então larguem o osso, saiam do governo. E eu, pessoalmente, a partir de hoje, me considero com rompimento pessoal com o governo. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não possuo conta no exterior. Vou reafirmar o que eu já disse. Os termos da declaração sobre a minha pessoa não são verdadeiras. É necessário fazer disso um espetáculo? Em conversa gravada na manhã de 27 de fevereiro, o ex-presidente Lula vazar um diálogo com a presidente da República. Grampo. Eu estou apresentando aqui uma gravação pelo ministro Aloysio Mercadante para uma conversa reservada. O pedido de prisão do presidente Lula passou de todos os limites. Se quiseram matar a Jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a Jararaca está viva. É o pior governo que o Brasil já teve. Saída do PMDB fecha a tampa do caixão de um governo moribundo. Pelo menos testemunha que eu não tenho cara de quem vai renunciar. Golpe é o rompimento de uma Constituição. Não importa se ele é feito por arma, não importa se ele é feito com canhões ou com baionetas caladas. Então, os deputados são golpistas? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil é golpista? Por 38 votos a 27, o parecer do relator Juvair Arantes favorável à abertura do processo de afastamento da presidente Dilma. Coletivamente, portanto com todos os partidos, nós tiraremos o país da crise. Declaro abertas inscrições sobre a denúncia contra a senhora presidente da República por crimes de responsabilidade. Contra o comunismo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eduardo Cunha, você é um gangster. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Os 34 volumes, que totalizam 12 mil páginas do processo de impeachment de Dilma Rousseff, já estão no Senado. Recebida a autorização da Câmara, o Senado vai criar uma comissão especial. Meu voto é pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instalação do processo de impeachment. O deputado Eduardo Cunha falou com a imprensa logo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal e afastá-lo da presidência da Câmara. Vou recorrer e espero obter sucesso no meu recurso. Declaro aberta a sessão. Que os brasileiros resgatem aquilo de mais valioso que lhe foi furtado por esse governo, a sua esperança, a capacidade de sonhar com um futuro melhor. Muitos senadores comemoraram nesta quinta-feira o afastamento de Dilma Rousseff da presidência do Brasil. Eu fui eleita presidenta por 54 milhões de cidadãs e de cidadãos brasileiros. Quando uma presidente eleita é cassada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isso é golpe. É preciso resgatar a credibilidade do Brasil.
no concerto interno e no concerto internacional. Há poucos dias, como presidente em exercício do Brasil, Michel Temer enfrenta a rejeição de parte da população. Nós não aceitamos um governo ilegítimo, um governo fraudulento. Temer jamais! O governo do presidente interino Michel Temer sofreu nesta segunda-feira um grande terremoto que acabou com o licenciamento do ministro do Planejamento, Romero Jucá. E eu reafirmo também o nosso apoio à Operação Lava Jato e a punição a quem quer que seja. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do ex-presidente da República, José Sarney, do senador Romero Jucá e do presidente do Senado, Renan Calheiros. Eu acabei de dizer para a imprensa que o meu silêncio será uma manifestação retumbante. O presidente Temer sancionou hoje à tarde a reforma trabalhista. As mudanças na CLT foram aprovadas pelo Senado na última terça-feira, numa sessão tumultuada, quando o plenário ficou sem luz por 7 horas. Segundo Temer, todos os direitos dos trabalhadores serão assegurados. O governo prometeu alterar pontos polêmicos do texto por meio de medida provisória. Michel Temer não perdeu tempo. Depois de muitas polêmicas, o presidente adiantou a sanção da reforma trabalhista, prevista inicialmente para ser assinada apenas na semana que vem. O texto tinha sido aprovado no Senado na terça, depois do plenário ter ficado às escuras e ter a mesa do presidente ocupada durante o protesto de senadoras da oposição que queriam mudanças na proposta. Elas não conseguiram. Em contrapartida à aprovação, o governo prometeu mandar uma medida provisória ao Congresso para alterar 9 pontos do texto original, como a liberação do trabalho de gestantes em locais insalubres ou a possibilidade de descanso de 36 horas após 12 horas de trabalho ininterrupto, a chamada jornada 12 por 36. Nessa tarde, ao assinar a nova lei do trabalho, o presidente Temer disse que o caminho foi árduo por causa de paixões e ideologias políticas, mas que só houve avanços. Eu vejo que não é uma discussão de conteúdo. A discussão é política. É como se houvesse uma venda sobre os olhos e, portanto, devemos contestar e nada mais do que contestar e não contribuir. As mudanças na CLT devem entrar em vigor daqui a 4 meses. A partir de novembro, acordos coletivos e negociação entre empresas e trabalhadores passarão a ter força de lei em alguns pontos, como o parcelamento de férias, flexibilização da jornada, intervalo de almoço, banco de horas, plano de cargos e salários. O presidente Michel Temer defende que a nova lei apenas moderniza relações profissionais, mas não acaba com direitos adquiridos de trabalhadores e prometeu mais reformas. Discutiu-se a necessidade de atualizar esses marcos normativos que foram herdados, como disse, dos anos 40, não é? E construídos sob uma inspiração de ideologias daquele tempo, que contribuíam para aumentar o chamado custo Brasil, não é? Na presença de vários outros ministros, Henrique Meirelles, da Fazenda, afirmou que a nova lei traz mudanças profundas e que vão impactar no dia a dia das pessoas. Ela precisa, na realidade, regular a sociedade, mas regular de uma forma moderna, de uma forma dinâmica, que permita a esta sociedade continuar progredindo, continuar crescendo. Teve melhoras? Teve. O Brasil faz melhor. O Brasil tem essa coisa estranha. A gente faz avanços institucionais, reformas razoáveis. Nunca são boas, tá? Razoáveis. Nos momentos de crise. O período até agora foi assim. Eles não fazem os bons momentos. Eles fazem momentos de crise. Deu a crise fiscal, deu lá o problema da hiperinflação, alta inflação, melhor, não mais preciso. No fim dos anos 80, começo dos 90, aí fez privatização, fez um ajuste fiscal impressionante, botou ordem na casa, abertura. Condições que foram fundamentais para o Plano Real poder existir. Muitos anos de trabalho duro para viabilizar o passo final que foi o Plano Real. Crise fiscal do fim dos anos 90, leis de responsabilidade fiscal, vendeu bancos estatais, etc. Crise do meio da década passada, reforma trabalhista, quase foi a Previdência, mas acabou indo no governo seguinte, lei das estatais. Então, nos momentos muito ruins, a gente avança um pouco.
É ótimo. Não, em geral não é ótimo. Também não espera muito, né? A gente não tá aqui à toa. Mas você faz avanços. Quando a coisa fica boa e tá relaxada, aí vem o descontrole. Então é um país meio maníaco-depressivo, né? Agora vai, agora é tudo ótimo. Aí os lobbies batem, aí o governo sai dando. É assim, né? Aí dá problema. Aí quando dá problema no Brasil é mais grave que nos outros países, em média. Pegar os 40 anos entre 80 e 2019, pré-pandemia. 40 anos. O Brasil teve... Os países em geral, ricos ou emergentes, têm uma média de 3 crises nesse período. Alguns têm 0, outros têm 6, 7. A média é essa. Classificação do Banco Mundial. E a crise lá é menos 0,2, menos 0,3. O Brasil, nesses 40 anos, teve 26 anos bons, 3% de crescimento, 14 anos de crise. 14. Não 3, 14. E a crise aqui é muito mais severa do que na média dos demais países. Menos 2. Então, não é à toa que é ciclotímico, né? Mas depressivo, acho que esse termo sumiu de moda, né? Termo da minha infância lá dos psicanalistas. Naquele momento bom, agora o Brasil vai... Agora vai, gente. Agora tá tudo bem, vai dar certo. Uhul! Né? Todo mundo celebra. Já vi aquele Marco de Lisboa pessimista. Chama ele de novo. Né? Aí quando vem a zebra, é a depressão. O Brasil não tem jeito, o Brasil não funciona. Não sei. E o pior é que os empresários do Brasil, muitos não se preparam para que essa é a realidade onde a gente vive. Você vê na gestão de risco, você vê nas provisões de capital, você vê nas análises de cenário, fazer cenário de estresse, né? Bem feito. A gestão do capital tem que ser muito bem feita. Né? E aí, enfim, o que agrava esse sentimento no mundo empresarial do país maníaco-depressivo. O julgamento está marcado para começar às 14h, no plenário do STF. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. A prisão em segunda instância é uma balela. Simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte, é ilegal. Eu me recuso a participar sem reagir de um sistema de justiça que não funciona. Reporto-me pela coerência que entendo deva eu manter. Porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito. É aguardar-se a possibilidade de a não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal. Permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. Meu dever maior não é atender a maioria. Revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu. Eu acompanho o relator para também denegar a ordem pleiteada. O plenário do STF decidiu negar o habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram o pedido de habeas corpus. A prisão do ex-presidente agora depende do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A líder do partido, Gleisi Hoffmann, classificou o resultado como violação da presunção de inocência garantida pela Constituição. Agora são 18h05 e o juiz Sérgio Moro acabou de decretar a prisão de Lula. Informações divulgadas agora há pouco sobre o pedido de prisão, decreto de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entregue à Polícia Federal até às 17h desta sexta-feira. A repercussão é muito grande, então, não só dentro do Brasil, mas também no exterior. Imagens ao vivo do helicóptero da Record TV que sobrevoa esse prédio em São Bernardo do Campo, onde fica a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Lula está dentro desse prédio, acompanhado de aliados políticos e também de pelo menos um de seus advogados. O que aconteceu hoje, o que o juiz Sérgio Moro fez hoje é algo inconcebível. É só justificável pela obsessão que esse juiz tem, pelo ódio, pela raiva que ele tem ao presidente Lula. O ministro Edson Fachin é o relator do novo recurso, no qual a defesa de Lula tenta evitar a prisão do ex-presidente.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi levado na noite deste sábado para Curitiba, onde vai começar a cumprir pena. O petista partiu em um comboio até a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde fez exame de corpo de delito. Curitiba, justamente porque sabia-se que no momento da chegada do ex-presidente Lula, poderia haver um confronto e uma situação de maior perigo. O helicóptero, então, agora, descendo no heliponto do prédio da sede da Polícia Federal. Ele está acompanhado de um advogado, isso fez parte do acordo para que ele fosse retirado do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. Essa retirada do sindicato aconteceu às 18h40. Depois ele foi conduzido para a Polícia Federal aqui em São Paulo, fez exame de corpo de delito da Polícia de São Paulo para o aeroporto de Congonhas e agora, então, desce de helicóptero. Manifestantes e policiais entraram em confronto na noite de sábado, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousava de helicóptero na sede da Polícia Federal em Curitiba. Bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas para dispersar a multidão. Pouco antes da confusão, o clima era de comemoração entre manifestantes contrários ao ex-presidente. E ele merece ser preso, ele achou que era impune, mas aqui na República de Curitiba todo mundo paga pelos seus crimes. Assim a gente vê o ex-presidente Lula descendo uma escada, basta descer essa escada e ele já chega à sala onde vai ficar preso. Olha, a gente viu claramente agora ele guiado pelos agentes, sendo guiado pela escada. Brasileiros e brasileiras, um grande abraço a todos vocês, meu muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pelas orações e pela confiança. Realmente não tem preço o que vocês fizeram por mim. Terça-feira, 1º de janeiro de 2019. A democracia brasileira empossa o vencedor nas urnas de outubro e Jair Bolsonaro assume a presidência da República com o maior aparato de segurança da história em Brasília. No discurso no Congresso, ele fala de reconstrução. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. E promete uma sociedade sem discriminação ou divisão. No parlatório, a reafirmação de bandeiras da campanha eleitoral. Me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Antes, um discurso inesperado de Michele Bolsonaro em Libras. Agradeço muito também a todos aqueles que demonstraram sua solidariedade durante os momentos difíceis pelos quais o meu esposo passou recentemente. O Jornal Nacional traz um perfil da primeira-dama. Como é o palácio em que o casal vai passar a morar? E ainda o retrato de todos os integrantes da equipe de ministros do governo Bolsonaro. Você vai ver também as posses dos governadores e as festas da chegada de 2019 pelo Brasil. A partir de agora, no Jornal Nacional.
Brasil aguardava esta reforma. Sem dúvida nenhuma, esse é um momento histórico. Suprimido o texto que suprimiu o PPC, reclamação grande de praticamente todos os senadores e um contra grande dos economistas. Ele está levantando aqui a questão de periculosidade do setor elétrico. Boa tarde, boa tarde. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável à PEC número 6 de 2019. Nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Michel Temer, nem a presidente Dilma, nem o presidente Lula, quando em algum momento tiveram que apresentar uma pequena reforma em relação ao sistema previdenciário do Brasil, eles não fizeram satisfeitos. Porque é uma coisa que mexe com a vida das pessoas, no dia a dia. Informa ao plenário que a matéria depende para a sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa. O PSL vota sim, presidente. O MDB encaminha sim, senhor presidente. O texto não é perfeito, mas dentro da enorme diversidade da Casa, é o melhor texto possível. Votaram sim 60 senadores, votaram não 19 senadores, está aprovado o texto base. Ninguém do Congresso Nacional fez essas mudanças com o coração leve e em festa. Fizemos pela nossa responsabilidade com o país e com as futuras gerações. Declaro promulgada a emenda constitucional número 103 de 2019. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tá? Vou pegar a tributação. Como é que, em geral, a tributação indireta? É sobre o consumo. É uma decisão sobre o ato de consumir. E você pode mostrar tecnicamente que isso é equivalente a fazer o seguinte: a cada etapa do processo produtivo, pega a nota fiscal de tudo que você comprou, tira a nota fiscal, pega a nota fiscal de tudo que você vendeu, tira a nota fiscal de tudo que você comprou, uma alíquota única. Isso é velha sugestão lá do começo dos anos 70, tá? Que é essa tributação mais eficiente sobre o consumo, com raríssimas exceções. O mundo usa isso? A maioria não, mas usa algo próximo disso. Porque os países foram migrando para esse imposto, que é chamado IVA, tá? Com algumas exceções, cada vez menos. E tem países hoje que não tem exceção nenhuma, mesma regra. E você pode mostrar que essa tributação, quase sempre, ela leva a escolher a tecnologia mais eficiente, o melhor portfólio de produtos. Ela induz o setor privado a ir na direção correta, que gera maior crescimento. Como é que o Brasil faz a tributação? Tudo diferente. A gente tributa por tipo de produto. Aqui começa o problema. Como é que eu defino um tipo de produto? Só para dar exemplo anedótico. Isso aqui é um banquinho ou é uma mesinha de cabeceira? Você tem tipos de alimento, mas como é que... Mas os alimentos você usa às vezes... Né? E a croque é o quê? Croque, né? wafer também. Wafer, não, e vai embora. Mais ainda, você não só tributa por tipo de produto, que já é um pesadelo. Como é que eu defino um produto? Os produtos são muito... Eles se misturam. Tá? Você tributa na origem. Ninguém faz isso. Tem ótimas razões técnicas para não fazer isso. Aliás, em particular, da guerra fiscal no Brasil. Tá? Tem ótimas razões. Você tributa sempre no destino. Por isso que exportação não paga imposto, importação paga. Tem princípios técnicos para levar isso. Isso é melhor para as pessoas, para a sociedade. As regras tributárias variam. Se a empresa é pequena, média, grande. Você pode ter regimes especiais, que duas empresas parecidas da mesma região pagam impostos diferentes. Você tem substituição tributária, que é só no Brasil. Deixa eu dar um dado que representa como o Brasil é diferente do resto do mundo, que é o contencioso tributário. É o quanto de disputa existe entre contribuintes por essas regras tortas que nós inventamos, de quem não conhece o impacto da tributação sobre a economia e o crescimento. Contencioso tributário Brasil vis-à-vis da OCDE. No Brasil, só o contencioso administrativo, 15% do PIB. Se você somar o judicial, 75% do PIB. 15,75% do PIB. OCDE, 0,28%. É de 0,28 para 15 ou para 75. Esse 15 é só o que está na receita ainda. É a disputa, é o tamanho da disputa que a gente tem. Tá? Olha a ordem de magnitude de diferença. Né? Isso é um exemplo dos problemas que o Brasil tem
com uma tributação que não existe. E você tem vários impostos diretos, as regras variam, o problema vai ficando cada vez pior. Agora, o importante é isso, a dificuldade que a gente tem que entender é o seguinte, essa tributação, ela leva a que as empresas escolham tecnologias ineficientes, ou porque elas pagam menos imposto. Então tem uma coisa melhor, mas tem que pagar menos imposto. Ou você nem sabe que está sendo induzido por isso, porque o imposto a mais ou a menos vira preço diferente. E aí você escolhe uma tecnologia pior, porque seja porque você viu ou porque o preço indicou, essa tecnologia fiscalmente acaba sendo mais adequada. E qual é o resultado disso? Baixa produtividade, baixo crescimento. Qual é o exemplo mais esdrúxulo desse tipo de tributação? Você citou o Croc, citou o Wave. Porque o anedótico é didático, né, Marcos? Eu estou usando isso, você pega a Constituição Civil, né? Por que é mais caro você comprar pré-moldado, estrutura metálica, do que construir na obra? Porque você paga imposto, né? Você pega bens de capital, máquinas, você compra máquinas piores brasileiras do que as que tem lá fora, porque ou tem uma regra de conteúdo nacional que fala que tem que comprar, né, ter preferência ao conteúdo nacional, né? Ou porque tem distorções tributárias. Então você vai induzindo uma economia que usa tecnologias defasadas com portfólios equivocados de produtos. E qual a razão? Tributação tecnicamente mal desenhada. A tributação deveria ser neutra. Isso é, o que você decide fazer antes de ter os impostos diretos deveria ser igual ao que você faz depois de ter os impostos diretos, né? É assim que se evita essas distorções. Não é isso que a gente faz. A equipe econômica formalizou hoje o corte no orçamento e divulgou uma estimativa pior do que a anterior para as contas públicas desse ano. A previsão agora está no limite de tolerância da regra fiscal. O presidente Lula falou sobre o corte no orçamento na entrevista para agências internacionais no Palácio da Alvorada. Disse que fará bloqueios sempre que precisar e que ele traz a responsabilidade fiscal nas entranhas. Lula disse ainda que daqui a 2 meses pode não ser necessário cortar o mesmo valor que será cortado agora, que tudo, segundo ele, depende da arrecadação. À tarde, técnicos dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda explicaram a redução de 15 bilhões de reais no orçamento anunciada na semana passada. Segundo eles, houve um aumento das despesas obrigatórias, principalmente do pagamento de benefícios previdenciários e do BPC, benefício de prestação continuada, pago a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais. Esse aumento foi de mais de 11 bilhões de reais. Como existe um limite para os gastos, o governo precisa compensar aumentos de despesas obrigatórias e cortar outras despesas, como investimentos e custeio da máquina pública. Por isso, decidiu bloquear 11 bilhões e 200 milhões de reais. Além desse bloqueio, para atender ao limite de gastos, o governo também fez um contingenciamento. Congelou 3 bilhões e 800 milhões de reais para cumprir a meta fiscal deste ano de déficit zero, ou seja, um equilíbrio entre receitas e despesas. Essa meta de déficit zero tem uma margem para mais ou para menos, que hoje varia entre um superávit de 28 bilhões e 800 milhões de reais e um déficit de mesma proporção. Na prática, a meta vai ser considerada cumprida se o resultado das contas do governo ficar dentro desse intervalo de tolerância. No relatório, o governo atualizou a previsão de rombo nas contas e passou a prever um déficit no limite permitido. No último documento de maio, o déficit previsto era de pouco mais de 14 bilhões de reais. Não te preocupa muito a alteração da meta fiscal para 2025? Não, me preocupa porque eu acho que o arcabouço fiscal tem problemas. E aí não foi surpresa eles terem que mexer, eles vão ter que mexer mais, né? O arcabouço tem uma inconsistência, não é? Porque ao mesmo tempo que você criou uma trava no crescimento da despesa, que foi ótima notícia, sim, que teve sempre um discurso contra limitar o crescimento da despesa, né? Então teve essa boa notícia, e acho que a economia reagiu bem a essa boa notícia, mas por outro lado, né, o conjunto de regras adotadas, em particular a volta da indexação em saúde e educação, criou uma contradição. Porque, por um lado, você tem que aumentar a receita, tá? Por outro lado, ao aumentar a receita, diversas despesas necessariamente têm que crescer também, né? E o total das despesas está limitado por 2,5%. Além disso, tem o salário mínimo, que amarra toda a previdência, os benefícios previdenciários, né? Tem o reajuste de servidores,
né? Quando você soma o conjunto da obra, faz a conta como você quiser, vai ter que mexer mais nesse arcabouço no futuro. E a preocupação esse governo já começou aumentando os gastos na transição, significativamente, sem dizer de onde vem a receita. Uma das bandeiras principais de Marcos Lisboa é a reforma tributária. Para ele, o sistema atual é um verdadeiro labirinto que penaliza o desenvolvimento econômico e gera distorções em diversos setores. Lisboa é enfático ao afirmar que a simplificação e a justiça tributária são cruciais para o crescimento econômico. Ele argumenta que o sistema atual favorece setores privilegiados e, ao mesmo tempo, penaliza pequenos empreendedores e a inovação. Ele defende uma reforma que traga maior simplicidade, eficiência e que não beneficie apenas os grandes, mas toda a sociedade. Hoje, Marcos Lisboa continua sendo voz ativa e crítica ao cenário econômico brasileiro. Como presidente do INSPER, uma das principais instituições de ensino do Brasil, ele continua moldando novas gerações de economistas e empresários. Sua visão de um Brasil competitivo, com um Estado mais eficiente e um sistema econômico mais justo, continua a atrair seguidores e também críticos. Mas o que ninguém pode negar é que Lisboa foi um dos poucos que, com precisão, previu os problemas que o Brasil enfrentaria. E agora, ele continua sendo uma das figuras mais influentes nos debates sobre o futuro econômico do país. Seus alertas sobre necessidades de reformas continuam ecoando enquanto o Brasil busca soluções para os desafios que enfrentará nos próximos anos. Marcos Lisboa, o Diabo Loiro, não é apenas um economista, ele é um visionário, alguém que desafiou as convenções e alertou o Brasil sobre as crises que viriam. Hoje, suas ideias continuam a moldar o debate econômico no país. E se o Brasil vai sair dessas crises, muito do que Lisboa propôs será fundamental. A política de educação, a política Aí tem um outro saúde. lado, aí na educação tem outro tema, né? Na educação, a sociedade brasileira foi imensamente generosa nos últimos 20 anos. Ela aumentou e muito o dinheiro para a educação. O Brasil foi um dos países do mundo que mais cresceu a verba para a educação nos anos 2000. Os nossos indicadores não melhoraram. Onde nós erramos nisso? Olha, eu acho que tem vários erros aí, né? Acho que aí tem vários. Primeiro, foi muito para o ensino superior. O MEC contratou o quê? 100 mil pessoas entre 2008 e 2014. Então o diagnóstico do presidente Bolsonaro estava certo quando ele prometeu um deslocamento de dinheiro para o ensino superior para colocar no ensino básico? Não pode deslocar. Olha só, Natuza, a gente faz os erros, depois não tem conserto. Na hora que você contratou 100 mil pessoas, com a regra dos servidores públicos brasileiros, como é que você faz hoje? Não tem que fazer. Esse gasto está aí por 50 anos. Não tem que fazer. Não tem como deslocar. Essa é a tragédia. A gente faz política errada e depois não mede as consequências. Então o dinheiro está lá. Outra coisa, a gente não faz práticas básicas de educação que são adotadas em outros países. Por exemplo, qual é o objetivo de aprendizado de matemática na primeira série do ensino médio? Não é claro no Brasil. Os objetivos são vagos. Né? Se eu não sei qual é o objetivo, o que o aluno tem que aprender, o aluno ou a aluna como é que você vai tem que aprender, não é só como é que eu vou ensinar, como é que eu vou avaliar se ele está aprendendo. Se o diretor está fazendo um bom trabalho, se eu tenho um problema aqui, eu tenho que fazer uma intervenção. Né? Eu não sei. Né? Então eu tenho objetivos vagos de aprendizado, não faço uma gestão do corpo docente em geral, né? E o resultado é que nas provas internacionais, apesar de tudo que o Brasil passou a gastar com a educação, os nossos resultados não melhoraram e no Brasil mesmo pioraram no ensino médio. Professor, essa questão da educação eu queria colocar da seguinte maneira: você não transforma as pessoas se não melhorar a educação que elas recebem, e também você não melhora o país se as pessoas não melhorarem. Então, qual é o ponto central para esse país, como o senhor disse, que gasta muito e gasta cada vez mais com a educação, no entanto com resultados decepcionantes? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que entender que o objetivo da educação é o aprendizado do aluno. Nós nos perdemos, às vezes, discutindo atividades meios. O professor, isso, a verba. O objetivo da educação tem que ser o aluno aprender. Né? Então a gente tem que começar para o que o aluno tem que aprender. Se eu não sei o que ele tem que aprender, né? Como é que eu vou saber? Segundo, né? Criar instrumentos de gestão. Olha a dificuldade que hoje é você fazer gestão do corpo docente nos estados, nos municípios brasileiros. As várias restrições que você encontra para... Olha, como é que você faz uma escola que está indo mal? Mesmo nível socioeconômico, mesma qualidade de vida, uma escola está indo pior do que a outra. O que você vai fazer? Como é que você vai fazer a atuação, a gestão disso? É como a gente faz nas demais atividades. Nós temos todo um engessamento, né, no Brasil e práticas educacionais que há muito foram abandonadas pelos principais países do mundo. Do método de alfabetizar, né, essa profusão de cursos, né, a essa falta de avaliação de gestão. Isso afeta a produtividade do país?
Muito, e é de uma profunda injustiça. Os números sobre os adolescentes que abandonam o ensino médio no Brasil são assustadores. Acho que 59% só dos adolescentes 14, 17 anos terminam o ensino médio com pelo menos um ano de atraso. Aí você agrava a distribuição de renda. Não, tem muito mais que isso. A vida dessas crianças. As crianças depois, que viram adultas, a violência é maior, a mortalidade é maior, a morbidade é maior, os que ficam no mercado de trabalho ganham menos. Os nenéns. Não, você vira... Não, é uma cadeia longa de consequências. Você prejudica uma geração. E o pior, a gente faz isso há muito tempo. Acabou de sair uma pesquisa recente, analisando os dados de educação no século passado no Brasil. Olha, é assustador. Nos períodos de grande política de desenvolvimento nacional, né, substituição de exportações, período Vargas, né, período Juscelino Kubitschek, período Geisel, piorou a educação. As curvas inclinam. Né? Quer dizer, a gente tira dinheiro para dar subsídio. Então não é uma situação de momento, porque às vezes você tem a impressão de que há uma situação caótica. Não, como tenho dito, quer dizer, o Brasil não é pobre à toa. Isso aqui é trabalho de profissional. A gente faz um esforço imenso para ser um país pobre.